Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marchesi e esse é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos deste sábado incrível para que juntos extraiamos reflexões que nos aproximem ao ideal humano através da expansão de consciência em prol do coletivo. Hoje cá entre nós está a Monja Cohen. Tudo bem, Monja? Muito obrigado de novo para a gente bater um papinho. Hoje vamos falar sobre inteligência espiritual. Um papo muito interessante o quanto que isso abrange e interfere positivamente na vida, em todos os aspectos na vida das pessoas, seja no mundo corporativo, seja no mundo social, no mundo pessoal. O que viria a ser esse termo inteligência espiritual e qual a tua relevância na aplicabilidade prática? Eu conheci um professor de Barcelona que esteve aqui no Brasil alguns anos atrás e ele defende essa tese, ele escreveu sobre isso, e essa é a tese que ele defende na universidade da inteligência espiritual. Diz que todos nós temos essa inteligência. Algumas pessoas têm inteligência mais para matemática, outras talvez mais para as artes. Existem inteligências diversificadas, mas existe uma que é comum a toda a nossa espécie humana, que é chamada inteligência espiritual. Mas ela precisa ser estimulada para que aconteça, como tudo. Não adianta, se não houver estímulo, ela vai ficar quietinha ali. Não é que eu nasci com ela, nem que alguém vai me dar, mas aquilo que eu posso desenvolver. E é da nossa espécie o questionar-se o que é vida, o que é morte, o que estamos fazendo aqui, que sentido eu dou minha existência, o que é finitude, onde termina, onde começa. Parecem perguntas filosóficas, mas a inteligência espiritual, ela engloba a filosofia, ela engloba a inteligência emocional que foi tão desenvolvida nos últimos tempos, né? Que prestou-se atenção que ela existe também. E ela é maior do que isso. E nós percebemos que quando você é uma expansão da consciência. E quando isso é estimulado desde criancinha, desde pequenininho, quando você começa a estimular, o mundo fica diferente. Porque você se vê interligado a tudo e a todos. E você vai cuidar do nosso mundo, de nós, com outro respeito, com outra dignidade. Porque percebe-se interligado, né? Então a inteligência espiritual é muito importante. As pessoas perguntam, mas isso é religião? Não tem nada a ver com religião. Religião, quando você segue, você escolhe. A inteligência espiritual, você não escolheu ter ou não ter, ela existe, mas ela precisa ser estimulada, como tudo. O fundador da minha ordem no Japão, o mestre Dogen, do século XIII, ele vai falar sobre a gente fala Hotsubodai-shin, acordar a mente desperta. O despertar a mente do despertar é um pouco a ver com essa inteligência espiritual. E ele vai dizer o seguinte, é a nossa mente que discrimina, que diferencia. Eu diferencio a mesa do celular, você da cadeira. Isso é a mente, ela não é discriminatória de preconceitos. Ela faz diferenciações, essa mente é importante. E essa mente me leva a acessar outros níveis de consciência. Até esse nível mais profundo que a gente vai chamar de despertar a mente, a expansão da consciência, né? E isto acontece. Isso é o que nós podemos chamar de inteligência espiritual. Não está dizendo eu sou budista, eu sou cristão, eu pertenço ao islamismo, eu pertenço às tradições xamânicas, às tradições de origem africana. Não, nós todos temos uma capacidade de desenvolver essa sensibilidade, que é um pouco o que você falou um pouquinho antes da gente entrar aqui no ar, de não ter fanatismo, de não criar bitolas, né? Não criar limites para a sua percepção da realidade, pelo contrário, é tirá-las. Porque quem desenvolve a inteligência espiritual não terá mais preconceitos, não fará abuso contra nenhuma forma de vida, não é só entre nós humanos. Porque ainda estamos ruins, ainda não desenvolvemos essa inteligência no coletivo. Algumas pessoas, alguns grupos já chegaram lá, mas não todos. E é importante, por isso eu achei importante do seu trabalho e desse nosso encontro aqui, como tornar isso acessível a todos nós. Não é para uma elite, não, é para todo mundo, em todos os níveis. Percebe o que está acontecendo, desenvolve o seu questionamento sobre a vida, sobre esse instante, que também falamos sobre o tempo, né? Desenvolve a sua presença onde você está, e essa sua presença está ligada a tudo. Então as pessoas vão se tornar mais sensíveis, né? De acessar esse nível da consciência mais sensível e não ficar só na superficialidade.
E essa consciência coletiva Sim. nos ajuda muito a ter o entendimento do que seria, então, a inteligência espiritual. Inteligência, pela sua etimologia, vem de inter elige, ou seja, em escolher dentre. Então, nós temos a opção, e até o livre-arbítrio, de poder atingir e acessar, cabe a nós ter esse estímulo de atingir frequências vibratórias melhores, para que a gente eleve o nosso estado de consciência e, com isso, a gente consiga ter uma melhor inteligência espiritual. E até como seres humanos, nosso papel como ser humano, a gente veio aqui para ocupar um papel. Nós, no reino hominal, seres humanos, assim como os outros reinos ocupam os seus papéis, o reino anterior, desde o mineral, vegetal, animal, a gente tem que ocupar o nosso papel. E o nosso papel é ter a inteligência espiritual e subir e elevar nossa consciência para isso, até para cuidar dos reinos anteriores de uma forma mais equilibrada e não explorar os reinos anteriores como a gente faz, porque eles, por serem, vamos dizer assim, mais vulneráveis, a gente os explora, a gente usa tudo de uma forma exploratória para que ele nos traga prazer. Acho que essa inteligência espiritual, coletiva, nos leva a essa consciência também de responsabilidade com aqueles reinos dos quais a gente menospreza e explora para nos trazer só benefício. Não, devemos cuidar, acolher, zelar, para que a gente possa também ter uma contribuição coletiva ocupando o espaço do ser humano. E aí, naquela linha que a gente está falando um pouco antes do programa, a respeito do fanatismo, a gente estava batendo um papo, existe uma máxima budista, né, monja, que é não olhe e não preste atenção no dedo que aponta para a lua, e sim olhe para a lua, qual o dedo está apontando. Não olhar para a pessoa que está direcionando você para a lua. Preste atenção na lua, aí, ou seja, olhe para cima, atinja níveis mais elevados de consciência. Legal. Uma coisa que você falou que eu questiono é o seguinte, não tem anteriores, todos os reinos são simultâneos. E a gente fala que existem, no budismo a gente fala que tem 6 reinos, né? 6, e todos estão funcionando ao mesmo tempo. E nós, seres humanos, aí sim, importante que você falou, nós, seres humanos, temos uma capacidade diferente das outras espécies. Não é melhor nem pior, mas é a nossa capacidade que tem que ser usada no máximo do seu potencial. E muitos de nós não usamos a nossa inteligência espiritual, a nossa capacidade de percepção da realidade e de atuação nessa realidade, de forma decisiva para que seja melhor para o coletivo, porque nós não existimos sozinhos. A ideia de que eu estou sozinho e separado é uma delusão. Eu gosto dessa palavra, que é diferente de ilusão. Ilusão é o que o mágico faz, né? Ele tira da cartola um coelhinho, a gente sabe que ele dobrou de algum jeito, não sabemos como, mas é uma ilusão. Se eu acreditar que é verdade, que do nada ele tira um coelho, eu estou deludida. E muitas vezes nos dá essa impressão. Meu corpo está aqui, o seu está aí, nós somos seres separados, somos muito distintos uns dos outros. Somos semelhantes, não somos iguais, isso é verdade. É outra frase que todo mundo fala, somos todos iguais. Mentira, nós não somos iguais. Cada um de nós é único. Mas como espécie, nós temos essa capacidade de desenvolver uma percepção mais profunda e mais íntima da realidade. E não podemos perder isso, porque nascemos humanos. Dogen Samal, fundador da minha ordem do século XIII, ele dizia isso, olha que a bênção, você nasceu um ser humano, use o seu potencial, não perca essa oportunidade, você podia ser barata, árvore, qualquer coisa, mas agora é um ser humano, tem uma capacidade incrível de desabrochar, de despertar, que nós dizemos, né? De tornar-se um ser que vai fazer o bem, e o bem para todos os seres, porque somos no fundo egóicos. E aí é uma frase do Milor Fernandes que eu gosto muito, né? O maior altruísta é o maior egoísta, porque já sabe que só vai ser feliz verdadeiramente se todos estiverem bem à sua volta. Enquanto houver fome, abuso, desespero, você não fica completamente satisfeito, né? E essa satisfação do ser humano depende de inúmeras causas e condições. E sair desse... O dedo que aponta a lua é uma joia, né? Porque às vezes você está falando com alguém, olha, tem uma coisa linda, maravilhosa. Olha ali, a pessoa, olha que dedo bonito. Não, não é o dedo que é bonito. Às vezes o ensinamento é muito bom,
mas o ensinamento está levando você a acessar um outro nível de consciência. Se você não acessa, se você decora o ensinamento, você pode ajudar outras pessoas que não podem ler, por exemplo. Porque você está falando alguma coisa que a pessoa que não é capaz de ler vai ouvir. Então você está ajudando de alguma forma. Mas só a decoração, só decorar e não ter a experiência, não tem o valor de ver a lua. Se eu estou apontando para a lua, veja, a lua é o símbolo da iluminação, do despertar. Então os ensinamentos são para que as pessoas despertem. Mas se elas decoram o texto, carregando o livrinho embaixo do braço, mas não teve a capacidade de experimentar e pôr em prática na sua vida, vai ser aquilo que nós achamos. A pessoa que é fanática, a pessoa que fica limitada. E não é que o ensinamento seja mau ou perverso, o ensinamento é bom, mas é preciso saber entendê-lo e colocar em prática na vida. Aí que entra a história da inteligência, né? Que ela inclui, inclusive, o emocional, que nós temos que nos conhecer nossas emoções, nossos sentimentos. O que é a mente? O que é a mente humana? Que o Dalai Lama tem uma frase que eu também gosto muito, diz, a mente é incessante e luminosa. Ela não para. Eu quero parar a mente. Não, você não tem que parar nada. Porque as pessoas têm uma ideia errônea de que meditar é parar a mente. Ela não pode pensar em nada. Só se você pensar nisso, já pensou em tudo, né? Tinha uma história de um menino que chegou para um mestre Zen no Japão, muito antigo. Era um mestre leigo, que ele morava na sua casinha lá, e o menino bateu na porta. Eu vim aqui, o senhor precisa me ensinar. Ele disse assim, agora é a hora do almoço. Não, mas eu tenho uma emergência, eu preciso aprender a meditar. O senhor não vai dar uma instrução que seja eu dou? Não pense em macacos. Daí a 10 minutos o menino voltou desesperado. Falou, o que o senhor falou? Eu só pensei em macacos, só pensei em macacos. Então a gente tem que tomar cuidado, porque se a nossa mente é muito sensível, e ela é, na hora que você vai dizer para ela, não faça isso, ela vai fazer isso. Por isso que a gente não dá nenhuma instrução de faça ou não faça, mas perceba. E essa percepção é que tem movimento, tem transformação, não corra atrás da quietude, porque ela chega quando você aquieta o corpo. Então a gente aquieta o corpo, e aquietando o corpo e fazendo um trabalho de respiração consciente, mais profundo e mais sutil, você vai chegando a níveis mais sutis de consciência. E é só isso. E o que você ganhou com isso? Nada. O que você perdeu? Nada. Então as pessoas falam, o que você vai ganhar com o Zen? Nada. O que você vai perder com o Zen? Nada. Mas você vai ser você, como ser humano pleno dessa potencialidade de ação no mundo para o bem de todos os seres, de todos os planetas, de todas as espécies. Não estamos falando só do planeta Terra, de todo o sistema solar. Todos são acolhidos no que Jesus dizia, o seu sagrado coração, é esse. Não adianta só ter inteligência no sentido que você não tem coração. Tanto que o budismo a gente trabalha com a sabedoria e a compaixão. Então tem a sabedoria de perceber o que deve ser feito, mas tem a ternura de fazê-lo com respeito e dignidade. Que é o que muitas vezes não acontece, né? Pessoas estão muito atrás do lucro, estão devastando florestas, pondo fogo, né? Tem até novelas passando aí lá do Pantanal, que a gente vê o sofrimento do velho, né? Pegando fogo, que horror, né? E a gente sabe, nós assistimos isso, né? Hoje, com os nossos meios de comunicação, você vê na hora que está acontecendo um crime ambiental e como dói, né? Como dói. E é engraçado, né? E a gente ocupando o nosso espaço como seres humanos, se ocupássemos no espaço, nosso reino hominal, se atingíssemos um pouco mais essa elevação e nos aproximássemos desse ideal humano, naturalmente e automaticamente nós não faríamos essa ação exploratória. Isso. E a gente não precisaria depois ter que correr atrás para fazer consertar o que nós fizemos. Então, a inteligência espiritual, ela envolve o coletivo, envolve a sociedade, envolve a humanidade, e não é só para uma coisa conceitual, é muito mais prática. Eu vou pedir licença 2 minutinhos para a gente fazer um intervalo. Daqui 2 minutos voltamos para continuar esse papo com a Monja Coen sobre a inteligência espiritual e vamos falar um pouco mais sobre a parte prática, ou seja, experiência colocada como uma elevação espiritual no seu dia a dia. Até logo!
Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós, hoje conversando sobre inteligência espiritual com a Monja Coen. No primeiro bloco nós abordamos como que pode ser feita e desenvolvida essa inteligência espiritual e agora vamos bater um papo como que a gente pode aplicar isso no dia a dia. Monja, a inteligência espiritual ela é restrita para aqueles praticantes de meditação, zazen, que ficam isolados pensando em si próprio, ou ela tem consequências práticas e é benéfica para o coletivo, para aquele que está no mundo corporativo, para uma relação entre as empresas, relações de negócio? Ela é aplicada para esse mundo do dia a dia das pessoas? Se não for, para que serviria, né? Para que serviria? Virar todo mundo, morar no meio da montanha sozinho não serve para nada, não. Serve para que às vezes a gente tem que sair de onde nós estamos, porque ficamos tão envolvidos nas intrigas, nas brigas, nas confusões que nós mesmos criamos, que a gente tem que dar um espaço para ver de longe. Lá estou eu, olha a bobagem que eu estou fazendo. E aí quando você volta, você se insere de novo nessa realidade, você não está fora dela. Não é dizer, eu sou superior, eu não participo disso. Participa sim. Nós também somos mesquinhos, nós temos a luz e a sombra em nós. O que nós estamos estimulando em nós? O Thich Nhat Hanh é um monge vietnamita que ele morreu esse ano, né? E ele dizia isso, que é um ensinamento de Buda, não é nem dele, né? Que no nosso cérebro a gente tem uma memória ancestral imensa, né? De toda a vida do cosmos, na verdade, tudo está em nós aqui, uma grande nuvem, uma grande cloud de memórias. E, de repente, alguma coisa, você joga uma aguinha numa plantinha, nessa semente, que é uma coisa mínima, né? E ela vem para a consciência. E na hora que ela vem na consciência, se você achar que isso não é bom, você tem que estimular outra semente. E essa outra semente que seria da plena atenção, da inteligência espiritual, da percepção do que está acontecendo, você abraça aquela sementinha. Você não quer destruir nem extinguir nada. É não extinção. Quando a gente fala não matar, é a sensação de não extinção. Não há nada a ser extinto, mas ser acolhido. Então eu acolho a minha raiva, a minha insuficiência, o meu medo. Porque o que acontece muito em empresas, eu tenho alunas que vêm conversar comigo sobre isso, né? Que adoram o trabalho que fazia, mas de repente o local de trabalho ficou muito de competição dos próprios parceiros. Em vez de trabalharem juntos, um fica falando mal do outro, vendo defeito no outro, querendo puxar o tapete do outro, e alguém vem cochichar para ela, falaram isso de você. Eu falei, nossa, a pessoa que diz que é sua amiga e que vem te trazer o que o outro falou de você, ela não é sua amiga. Porque o verdadeiro amigo não teria deixado essa conversa progredir. Se alguém vem falar mal de você, para mim, eu vou começar a dizer, não, ele não serve para nada. Eu falei, não, peraí, eu conheci, conversei com ele, não é bem o que você está dizendo. E não vou deixar de desenvolver, não vou chegar para você e dizer, sabe, fulano falou isso de você, para quê? Eu estou pondo na minha boca o que eu talvez gostasse de dizer, porque eu também tenho inveja, ciúmes, seja lá o que for, e vou colocar isso dentro da empresa. E aquela produção que poderia ser um trabalho lindo, coletivo, de estarmos juntos, de formar um time, passa a ser como se fizesse só gol contra, né? Ele vai começar a fazer gol contra no jogo, não vai dar certo. E nessa relação entre as pessoas numa empresa, acontece muito inveja, sentimentos, emoções de inveja, e às vezes nem tanto racional, mas simplesmente a presença de outro o incomoda porque o outro brilha mais. Então, te traz sensações. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando nessa camada, mas já é uma camada de efeito na minha leitura. Ou seja, você vai trabalhar num efeito para tentar equilibrar isso de uma forma quase que racional, para você não ter mais tanta interferência emocional nas suas relações profissionais. A inteligência espiritual é como se fosse quase que uma causa que ela está, é a fonte, ela é a matriz da inteligência, por isso que abrange da inteligência emocional. Então, quando você vai na inteligência e trabalha em inteligência espiritual, você está fazendo um bem para os seus colaboradores. Se você colocar isso para os seus colaboradores, você está ajudando a fazer com que aquele departamento ele tenha um rendimento melhor, que ele tenha uma performance melhor, um departamento, uma empresa, e assim, consequentemente, você vai ter uma empresa até com melhores resultados. Exato. Temos que perceber as artimanhas da mente humana, que é a nossa mente. Ela não é do outro, é a nossa. E a gente vai perceber
Buda dizia isso, a mente humana deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. Por isso é preciso conhecê-la para usá-la no seu melhor potencial. Você veja que aquele autor, aquele historiador de Israel, que escreveu Homo Sapiens, Homo Deus, etc., 21 lições do século XXI, ele vai dizer a mesma coisa, que práticas meditativas vão ser a grande transformação da humanidade. Porque é exatamente desenvolver esse tipo de inteligência que tem uma percepção mais ampla do que está acontecendo e não é pego nas armadilhas do caminho. Tem armadilhas no caminho. Quando uma pessoa quer ter uma liderança dentro da empresa, o que ele tem que ter? A capacidade, ou ela tem que ter a capacidade de perceber com quem está trabalhando e perceber suas emoções e a sua percepção de como que você serve essas pessoas. Não que você grita com elas, manda nelas, mas você serve, você ajuda, você provoca que esse melhor desse potencial surja. E nós podemos fazer isso não só do grande líder, o chefe da grande empresa, enfim, que não é bem assim, mas de todos que trabalham juntos, da pessoa que faz a limpeza. Ela tem que ser acolhida, ela tem que ser incluída. E às vezes é desse olhar que surgem as novidades, coisas que às vezes as pessoas estão tão preocupadas em mostrar serviço que perdem a sensibilidade da amorosidade com o outro. Por isso que é sempre importante a inteligência espiritual que nós falamos, e quando o Francesco fala sobre isso, ele diz assim, é a mente e o coração, gente. Se não usar o coração, não adianta. Eu sou muito inteligente, eu faço tudo, eu sou muito capaz, mas eu sou capaz de compreender o outro e criar relacionamentos de efetividade que vai ser muito... A capacidade de trabalho melhora, a produção aumenta e é mais leve. Tem que sair do local de trabalho leve. Foi gostoso, foi um dia bom. Por exemplo, a gente fala muito de happy hour, né? E isso foi, acho que foi até o Karnal que falou sobre isso. Mas como happy hour? Happy hour tem que ser o momento que você chega no trabalho. Happy hour é a hora que você acorda. Happy hour é que você está com seus colegas trabalhando, produzindo. Fala muito isso também é ele, né? Então, foi um deles, eu não me lembrava. Por que happy hour quando termina o trabalho, gente? Está errado. É muito bom. É absurdo isso. É uma reflexão muito importante. O happy hour é quando termina o trabalho. Imagine. Então, vai criando em nós a ideia de que trabalhar é ruim, que o local de trabalho não é bom, que eu não gosto da minha empresa. Uma vez vieram falar comigo, monja, a senhora fala com a minha empresa, porque o pessoal lá não gosta da empresa. Tinha um pessoal que eu encontrei na rua, falava, você trabalha naquela porcaria de lugar? Eu falei assim, não, eu trabalho no melhor lugar do mundo, porque onde eu estou é o melhor lugar do mundo, porque eu estou lá. E eu estou produzindo, e eu estou entregando a minha vida, a minha inteligência, a minha capacidade. E as pessoas que trabalham comigo são excelentes, porque senão essa empresa não presta. Então, se eu não mudar esse olhar para a realidade e não provocar uns aos outros para produzir o seu melhor, nós vamos falhar. E se a gente transportar isso agora para a sociedade, na estrutura de uma cidade, ou de um município, ou de um estado? A gente fala muito de cidade inteligente. Sim. Agora tem se adotado muito esse termo, querendo digitalizar e querendo colocar tecnologia nas cidades. Sim. E a gente não está cuidando do operador da tecnologia. Sim. Enquanto que, se a gente considerar esse termo inteligência espiritual e colocar isso para cidades inteligentes, transformar uma cidade de uma forma inteligente, que seja uma inteligência espiritual, você leva para as pessoas uma qualidade de vida melhor, uma situação de bem-estar. As pessoas vão se preocupar com uma alimentação diferenciada quando for no ambiente. Você está num estabelecimento, saber quais são aquelas comidas que estão ali à disposição, quais são as melhores para você no supermercado, numa farmácia. Então, você criar um ambiente de consciência coletiva, de convivência, para que você consiga ter uma condição melhor de estrutura coletiva. A inteligência espiritual, ela pode contribuir isso de uma forma a estruturar uma cidade inteligente, não pode? Cidades, países, estados e planeta. E eu acho que é isso que é onde nós temos que chegar. E eu acho que é esse exatamente o que nós precisamos desenvolver e começar a educar desde pequenininho, desde criança, essa ideia do coletivo, de que somos parceiros, que estamos fazendo juntos, conhecer o emocional, estou com ciúme, estou com inveja, é natural, não é feio, isso não pode, você sente, mas o que você faz com isso?
É como diz o Sartre, né? O que você faz com aquilo que o mundo fez com você? E não é ficar se lamentando, fizeram isso para mim. Não, não tem vítima nessa história. Nós somos protagonistas da nossa vida e transformamos. Enquanto somos transformados pelo coletivo, também estamos transformando. Então, não perder esse papel importante. E não é só eu estou fazendo, somos nós. Quando sair de novo da ideia de um eu separado, que eu tenho sucesso, eu faço, eu vou ganhar prêmios, eu vou ter posições, não. Elas podem até acontecer, mas não é por isso que você trabalha, não é por isso que você faz, não é por isso que você pensa e que constrói lugares cada vez mais agradáveis de convívio. Trabalho, na rua, nas compras, em tudo. Essa consciência do que eu estou estimulando, não só em mim, mas no mercado. Nós transformamos o mercado com as nossas compras, com as nossas escolhas. Então, agora o que você falou é muito bonito. Eu estou desenvolvendo a tecnologia, mas não estou pensando no operador da tecnologia. Não estou pensando no ser humano, que a partir do qual a inteligência artificial é uma cópia, né? Todos os equipamentos que nós temos são cópias rudimentares da mente humana. Então, conhecer essa mente e pô-la a funcionar no melhor do seu potencial, nossa, vai ser lindo esse planeta. Focar mais na tecnologia humana. Isso. Tecnologia da respiração. Exato. A tecnologia do equilíbrio. Tudo isso é uma tecnologia formidável e transformacional. Transformacional coletivo. Isso. Monja, muito obrigado por esse papo maravilhoso. Mais uma vez, foi delicioso. Tenho certeza que esse conceito de inteligência espiritual vai ser difundido, a gente vai conseguir levar isso para o maior número de pessoas e as pessoas vão adotar isso em suas casas, vão adotar em suas famílias, nos seus ambientes corporativos e, quiçá, no ambiente mais coletivo, levar isso para cidades, para estados, países, para o orbe terrestre como um todo. Eu acho que vai ser uma bênção. Tá? Muito obrigado, querida. Sim. As nossas reflexões hoje estão pautadas muito na questão da inteligência espiritual e como que a gente pode colocar isso em prática para o mundo do dia a dia e como que a gente consegue entregar isso de uma forma efetiva, através do seu autoconhecimento, do valor e o entendimento para o coletivo e como que você pode levar isso para transformar uma cidade, para transformar o ambiente de uma forma mais harmônica, onde a inteligência, ela sendo uma inteligência espiritual, ela é a fonte da inteligência emocional e da inteligência tradicional que a gente conhece no nosso dia a dia. Levem essas reflexões para o seu dia a dia, levem essas reflexões para todos que estão ao seu entorno, para a gente criar assim um ambiente do bem, uma corrente coletiva, para que todos possam se beneficiar com esses ensinamentos, com essas reflexões que a Monja Coen nos trouxe hoje. Muito obrigado a toda a equipe da Band, a todos que estiveram aqui presentes, o Péricles, o pessoal aqui da Vibra, o pessoal do Learning Village, onde nós gravamos esse programa. E espero você no próximo Cá Entre Nós aqui na Band. Até lá!